A escuridão, ela não existe, o que existe é a ausência de luz. Há essa ausência de luz que a gente chama de escuridão. Então, quando ou na antiguidade, quando começaram a trabalhar com os instrumentos de gravação de foto ou vídeo, por exemplo, fotografia, que ao final virou vídeo, só que fotos em sequência, né? Foi importante entender de que forma capturar a luz daquele momento. O que vocês estão vendo, por exemplo, é a captura de luz dos refletores que estão aqui no estúdio, né? E estão entrando dentro do diafragma, dentro do sensor da câmera. Né? Isso que vocês estão vendo. Se eu desligasse as luzes, vocês iam ver uma escuridão. Se eu abaixasse a quantidade de iluminação das janelas e todo o espaço daqui do estúdio, vocês também iam perceber que vai ter somente escuridão e não vai ter uma boa iluminação. Então é importante prestar atenção nesses requisitos, né, de iluminação para conseguir um bom projeto audiovisual, né? Então é importante definir, lembrando que existe já uma luz natural, que é do dia, da lua, né? Que é do sol. Então, e isso já tem os seus ingredientes, né, dentro da fotografia. Já fazem parte de uma composição fotográfica. E também entenda se o ambiente vai ser interno e externo. E tem que entender, tem que fazer um briefing antes para saber qual que é a intenção, né? Por exemplo, se você vai fazer uma cena, está hoje de dia, mas como se estivesse em um momento de noite, então você vai fazer, ou você vai fazer e já está em horário de noite, vamos filmar à noite, mas precisamos criar um ambiente de amanhecer, por exemplo, né? E tudo isso vamos trabalhar com o quê? Com as luzes. Vamos criar um ambiente mais cheio de efeitos, né? De luzes como se fosse uma balada. Não, vamos criar apenas uma penumbra, onde uma pessoa vai se trocar em frente do espelho, né? Então há diversas finalidades que vão ser orientadas pelo diretor. E nisso é importante definir, né? Normalmente quando se fala de fotografia, a gente fala de um tipo de iluminação, que é a iluminação contínua, como a iluminação que estamos utilizando aqui no estúdio, que ela não fica piscando, não fica mudando de cor, ela está constantemente ligada, não está parpadeando se diz, né? Não está assim fazendo esse efeito estrobo, né, de ligar e desligar, ele está sempre fixa. A isso vamos chamá-lo de luz de fotografia. Por quê? Porque quando fazemos um ambiente, um cenário de gravação, por exemplo, né, para um programa de TV, nós não teremos somente luz contínua, nós vamos ter luz também, né, cenográfica, e aí você pode trabalhar de diversas formas, né? Luz cenográfica que muda de cor, que muda de posição, que muda de figura, que vai de um lugar para outro, que se mexe, ou que faz um efeito estrobo, ou simplesmente que, sei lá, muda de cores, né? Ou traz um painel de LED na parte externa, sei lá. Então, o que dá para utilizar é uma regra que você não pode esquecer, é uma regra que você vai precisar iluminar 3 pontos específicos. Eu recomendo iluminar sempre 3 pontos, né? Tanto para fazer uma visão panorâmica, por exemplo, enquanto eu estou gravando aqui no estúdio, existe uma iluminação aqui do meu lado direito e existe uma iluminação do meu lado esquerdo. A isso eu chamo, né, os pontos de luz LR, esquerda e direita, e um ponto de luz traseiro, que é a parte que faz com que a tua silhueta fique bem melhor desenhada, né, para que possa separar você do fundo, né. Essa parte dessa terceira luz, ela pode ser também uma luz cênica, né. Quando você vai num show, num programa de TV, por exemplo, existe uma luz frontal onde vai mostrar a figura do artista, do apresentador, etc. Mas também existem luzes atrás que estão fazendo com que esse show aconteça e que possa trazer essa vibração enquanto se expõe uma música, enquanto se está se fazendo uma peça de teatro, né? Compõe toda essa traz uma harmonia para a apresentação dessa peça, seja musical, seja teatral ou seja televisiva, né? É importante. E percebam também que dentro das cores existe uma psicologia das cores. Dificilmente um jornal matutino você teve muito ênfase nas cores azuis, por exemplo. Você normalmente tem luz amarela, luz laranja, luz mais de dia. E quando você vai gravar, embora num horário de manhã ou de tarde, você vai gravar um programa que se veicula à noite, você vai utilizar mais as cores azuis, né, que vão dar uma silhueta, um brilho melhor aos cabelos, e você vai trazer um ar de que realmente o programa está passando à noite, embora tenha sido gravado de dia, por exemplo.
Então, há diversos recursos para utilizar, lembrando que quando você vai para um ambiente externo, que você vai trabalhar com a luz do sol, né, e você não tem nenhum outro recurso de um refletor de LED, lembre-se dessa ferramenta chamada rebatedor, que vai te ajudar pelo menos a trazer um pouco de luz, de iluminação, valendo-se do reflexo do sol, para tentar acompanhar ou harmonizar melhor uma imagem da onde você vai fotografar, né? E claro, entendendo que a forma como que você utiliza a iluminação vai te ajudar a que suas fotografias, né, e em consequência os vídeos também, vão a ter uma forma muito mais bonita de se apreciar.